Dinheiro e relacionamento. Olha, essas duas palavras juntas podem significar tanto a construção de um sonho quanto a destruição dele. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias do Gustavo Cerbasi no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos para entender direitinho como transformar as finanças, que muitas vezes são uma baita fonte de estresse, na principal ferramenta para fortalecer uma união. E vamos começar com aquela pergunta que, vamos ser sinceros, a maioria dos casais evita a todo custo. Por que é tão difícil falar sobre dinheiro? O livro do Cerbasi parte exatamente daí, sabe? Ele reconhece que se não rolar um papo aberto e honesto, as finanças podem virar o maior motivo de desgaste de um relacionamento. E esses conflitos, eles aparecem no dia a dia, às vezes de um jeito bem sutil. Sabe aquele medinho de contar sobre uma compra? Ou a falta de clareza sobre uma dívida? Ou até mesmo aquelas decisões que parecem pequenas, mas que no fim das contas impactam o orçamento dos dois. São problemas super comuns, e todos eles vêm de um mesmo lugar: a falta de diálogo. A solução que o Cerbasi propõe é, na verdade, uma grande virada de chave na mentalidade. É parar de tratar o dinheiro como um campo de batalha, onde cada um luta por si, e começar a enxergar a grana como um projeto em comum. Uma ferramenta para construir o futuro que o casal quer junto. E aqui a gente vê a diferença de forma bem clara. De um lado, tem o dinheiro como um tabu, cheio de segredos, que leva a decisões isoladas e, claro, a muitos conflitos. Do outro, o dinheiro é visto como uma ferramenta para construir, com plano claro, com metas que são dos dois. É a diferença fundamental entre brigar por causa do dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar a favor do relacionamento. E tudo isso leva a gente para esse conceito que é o coração do livro, a parceria financeira. Parece simples, né? Mas é uma ideia muito poderosa. Significa que as conversas sobre dinheiro deixam de ser um jogo de acusações e se tornam planejamento. As decisões não são mais de um ou de outro, mas são conjuntas, garantindo que os dois estejam crescendo na mesma direção. Tá, mas como é que se transforma essa ideia de parceria em algo real, do dia a dia? O livro nos dá um roteiro bem prático, que se apoia em 3 pilares que são essenciais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar, e olha, talvez o mais importante de todos, é a comunicação aberta. Pensa bem, sem confiança para falar honestamente sobre quanto cada um ganha, sobre dívidas, sobre sonhos, qualquer plano financeiro já nasce praticamente morto. A comunicação é o alicerce, é a base onde todo o resto vai ser construído. A solução, então, é criar um novo tipo de conversa. Um espaço seguro, sabe? Onde se pode falar de dinheiro sem medo, onde as metas são definidas a 4 mãos e onde as visões diferentes são respeitadas. É sair daquela mentalidade de o meu dinheiro contra o seu dinheiro e entrar de cabeça no nosso plano. É jogar como um time. Só que, para esse diálogo funcionar de verdade, é preciso entender com quem se está falando. E isso nos leva direto para o segundo pilar, o autoconhecimento financeiro. É fundamental entender que cada pessoa tem uma relação diferente com o dinheiro, um perfil único. O Cerbasi destaca 3 perfis principais. Tem o perfil conservador, que é aquele que preza pela segurança acima de qualquer coisa. Tem o moderado, que está sempre buscando o equilíbrio perfeito entre não correr muito risco e ter um bom retorno. E tem o arrojado, que não tem medo de aceitar mais riscos para buscar um crescimento maior. Entender onde cada um se encaixa é o primeiro passo para alinhar as estratégias. E o mais legal disso tudo é que o objetivo não é que um perfil convença o outro a mudar. Muito pelo contrário, a verdadeira inteligência financeira do casal está em usar essas diferenças a favor da parceria. Imagina só a força de uma carteira de investimentos que combina a segurança do perfil conservador com as oportunidades de crescimento do perfil arrojado. Juntos, os dois se tornam muito mais fortes. Bom, com a comunicação alinhada e os perfis de cada um entendidos, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos para o terceiro pilar, a execução. É aqui que toda aquela conversa vira um plano concreto para construir o futuro. O livro propõe um caminho bem claro que vai construindo uma base sólida passo a passo. Tudo começa com o básico, controlar os pequenos gastos do dia a dia só para entender para onde o dinheiro está realmente indo. Com isso em mãos, fica mais fácil criar um orçamento familiar que funcione. O terceiro passo é crucial para dar tranquilidade, montar a reserva de emergência. E só aí, com essa base segura, o casal pode começar a definir as grandes prioridades e os sonhos em comum. E isso reforça uma das principais mensagens do livro. O enriquecimento não vem necessariamente de um salário maior. Ele vem da habilidade de gerenciar bem os recursos que o casal já tem. No fim das contas, disciplina e planejamento valem muito mais que uma renda alta sem nenhum controle. E claro,
A vida não é feita só do orçamento do mês. Existem as grandes decisões, aquelas que definem uma vida inteira. Comprar uma casa, trocar de carro, planejar a chegada dos filhos, são momentos que podem tanto fortalecer quanto destruir as finanças de um casal. E tudo depende de uma única coisa: planejamento. O livro dá um alerta importante sobre algumas armadilhas clássicas. Aqueles financiamentos que se arrastam por décadas e prendem o futuro. A tentação de viver um padrão de vida que não se sustenta só para manter as aparências. E claro, a falta de planejamento para os custos reais que os filhos trazem. Um bom plano é o que evita que os sonhos se transformem em pesadelos financeiros. Aqui a gente vê o poder que o tempo tem. Começar a investir cedo, mesmo que seja com pouco dinheiro, faz uma diferença brutal no longo prazo, por causa da mágica dos juros compostos. A lição é muito clara. A consistência de investir juntos ao longo dos anos é muito mais importante do que tentar acertar o investimento perfeito de uma vez só. E depois de passar por toda essa jornada de planejamento, diálogo e execução, fica claro que o maior ganho não está no extrato do banco. A transformação de verdade, o enriquecimento real, acontece no próprio relacionamento do casal. Como o próprio autor diz, e essa frase resume tudo: casais que planejam juntos não apenas enriquecem financeiramente, mas também fortalecem o relacionamento. No final das contas, é sobre isso. A construção de patrimônio vira um reflexo da construção de uma parceria sólida. O sucesso financeiro acaba sendo o fruto que a gente vê de uma árvore que tem raízes fortes, como a confiança, o diálogo e os objetivos em comum. Quando a base é forte, o crescimento vira uma consequência natural. Então, toda essa nossa análise deixa uma pergunta para a gente refletir. Depois de entender a importância de conversar e planejar, qual seria o primeiro passo ideal para um casal começar a transformar as finanças em um projeto de vida a dois? A jornada, a gente sabe, começa sempre com uma boa conversa. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.